Queridas alunas, caríssimos alunos, retornamos ao curso de preparação para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, CEPREP-SPECEX, com a resolução da prova de 2016, na sua primeira parte, onde veremos as 6 primeiras questões. Esse concurso foi realizado no domingo, dia 11 de setembro de 2016, e veremos aqui o modelo D. A primeira questão vem do segundo ano, as revoluções inglesas, século XVII, e a Revolução Industrial, séculos XVIII a XX. Questão 33. A Revolução Industrial, que teve lugar na Inglaterra no século XVIII, pode ser definida como uma transformação sem precedentes no modo de produção manufatureira, que trouxe profundas mudanças na estrutura social e econômica da sociedade. Teve papel preponderante na sua ocorrência, ou seja, causa. A. Cartismo. B. Ludismo. Não, isso foram consequências, movimentos que se opuseram à Revolução Industrial pelos danos que causava aos trabalhadores. Letra C. Uma ampla geração de energia elétrica. Não, isso aí foi feito em etapas posteriores. A obtenção de empréstimos financeiros obtidos na França, na letra D. Não, porque a Inglaterra, a Grã-Bretanha, já possuía esse capital. Letra E, a Revolução Gloriosa que favoreceu o capitalismo. Sim, a Revolução Gloriosa deu bases para que esse capitalismo se formasse e viesse a Revolução Industrial. Uma resposta correta, letra E, a Revolução Gloriosa que favoreceu o capitalismo. Próxima questão vem do primeiro ano, o sistema colonial português na América, estrutura político-administrativa. Questão 34. Em 1578, Dom Sebastião, rei de Portugal, morre na Batalha de Alcácer Quibir. Sem descendentes, o trono foi entregue ao seu tio Dom Henrique, que viria a falecer 2 anos depois, sem deixar herdeiro. Depois de acirrada disputa, a coroa portuguesa acabou nas mãos de Filipe II, rei espanhol, dando início à chamada União Ibérica. Com essa união, um tradicional inimigo da Espanha torna-se inimigo de Portugal. Das opções abaixo, assinale aquele que se tornou o inimigo de Portugal. Uma questão de memorização que leva a letra A, a Holanda, que nos invadiu. Alemanha, Itália e não nos invadiram. A Inglaterra era um inimigo, mas não se tornou um empecilho para Portugal, e os Estados Unidos da América ainda nem existiam. Portanto, a resposta é a letra A. Temos aí a letra A, Holanda. A próxima questão vem do primeiro ano, o sistema colonial português na América e a estrutura socioeconômica. Questão 35. As relações entre a metrópole e a colônia foram regidas pelo chamado Pacto Colonial, sendo este aspecto uma das principais características do estabelecimento de um sistema de exploração mercantil implementado pelas nações europeias com relação à América. Com relação ao Brasil, do que constava esse pacto? Bom, o pacto colonial, como sabemos, colocava o Brasil como único parceiro para exportação de Portugal. Ou seja, o que fosse produzido no Brasil deveria única e exclusivamente ser comercializado para a metrópole, para Portugal. Portanto, letra A, as colônias só poderiam produzir artigos manufaturados. Não é isso. Letra B, a produção agrícola seria destinada exclusivamente à subsistência da colônia. Não, como explicamos, deveria ir para a metrópole. Letra C, a produção da colônia seria restrita ao que a metrópole não tivesse condições de produzir. Então, perfeito, o pacto colonial abrange esse item. Letra D. A colônia poderia comercializar a produção que excedesse às necessidades da metrópole. Não. Tudo tinha que ir para a metrópole. Letra E. Portugal permitiria a produção de artigos manufaturados pela colônia, desde que a matéria-prima fosse adquirida na metrópole. Não. O que fosse feito aqui deveria ir para Portugal. Portanto, a resposta correta é a letra C. Letra C. A produção da colônia seria restrita ao que a metrópole não tivesse condições de produzir. Próxima questão, vem no primeiro ano, a sociedade feudal, séculos V ao XV. Questão 36.
O século X é caracterizado na Europa pela desestruturação do Império Carolíngio e pelas invasões de outros povos. Essa situação acabou intensificando o processo de ruralização já em andamento e a procura da proteção militar, oferecida pelos nobres e guerreiros por parte das pessoas pobres ou com menos recursos. Era o início do que ficou conhecido como feudalismo. As instituições feudais que se originaram de elementos romanos e germânicos são elementos germânicos. Então esse item vem direto de uma das fontes do nosso edital, que é o livro do Cotrim. Então a letra A, economia agropastoril, comitatus e benefício, são de origem germânica. O benefício da letra B não é germânico. O colonato da letra C não é germânico. O benefício e o colonato da letra D não é germânico. E a fragmentação do poder político da letra E não é germânico. Portanto, a resposta é a letra A. Letra A, economia agropastoril, comitatus e benefício. Próxima questão, agora vem do terceiro ano, o mundo no final do século XX e o início do século XXI, a República Brasileira de 1985 até os dias atuais. Bom, diante do impasse econômico-financeiro no país e de circunstâncias internacionais, os governos brasileiros, no período de 1986 a 1994, tentaram reverter esta situação, combatendo a inflação e procurando retomar o crescimento através de vários planos econômicos que foram implementados naquela época. Para a conquista da estabilização econômica, foram implantados os seguintes planos econômicos. Então aqui nós apresentamos 5 deles: Plano Cruzado, Plano Collor, Plano Real, Plano Verão e Plano Bresser. Bom, então uma questão de memorização: qual é a sequência cronológica correta dos planos listados? Então o primeiro dessa lista é o Plano Cruzado. O segundo é o Plano Bresser. O terceiro é o Plano Verão. O quarto é o Plano Collor e o quinto é o Plano Real, que fechou a época dos planos econômicos. Portanto, a sequência é 1, 5, 4, 2 e 3, que está na letra E. Então aqui nós temos a resposta, letra E, e aqui as sequências colocadas dos planos. Agora vamos a uma questão do terceiro ano, o mundo na época da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Questão 38. A Primeira Guerra Mundial inicia-se em 1914. Coerentes com seu tradicional isolacionismo, os Estados Unidos da América adotam, a princípio, uma posição de neutralidade. Com relação a esses fatos, é correto afirmar que... Bom, vamos ver as alternativas. Letra A. Os Estados Unidos resolveram declarar guerra à Alemanha em função da disputa de territórios coloniais na África. Não. Os dois países não tinham disputas coloniais na África. Letra B. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi motivada pela revelação de uma proposta de pacto entre a Alemanha e o México e pelo afundamento de um navio norte-americano. Sim, o navio Lusitânia e o plano Zimmermann. Portanto, letra B é a resposta correta. C. A adesão dos Estados Unidos ao Tratado da Tríplice Entente, em 1914, motivou a Alemanha a declarar guerra aos Estados Unidos. Não, os Estados Unidos nunca assinou esse tratado. Letra D. O ataque às instalações militares americanas na Europa foi o principal motivo que levou os Estados Unidos da América à guerra contra a Alemanha. Bom, os Estados Unidos têm bases na Europa, somente depois da Segunda Guerra Mundial, e elas nunca foram atacadas. Letra E, os Estados Unidos se mantiveram neutros até o final da guerra. Não, porque eles foram à guerra, né, com a divisão Arco-Íris, comandada pelo brigadeiro Blackjack. Então, a resposta correta é a letra B. Letra B,
A entrada dos Estados Unidos na guerra foi motivada pela revelação de uma proposta de pacto entre a Alemanha e o México e pelo afundamento do navio norte-americano. Fechamos aqui a nossa primeira parte. A próxima aula nós abordaremos a segunda parte.